Sejam bem-vindas a mais um episódio Papo de Rica. Aqui a gente conversa sobre networking, crescimento, desenvolvimento pessoal, tudo necessário para o crescimento de mulheres empreendedoras. E no episódio de hoje estamos trazendo um tema para quem quer viver com mais tranquilidade e segurança. Mente e dinheiro, fundamental, né? E as duas coisas andam juntas. E temos aqui hoje duas mulheres maravilhosas que vão trazer um pouquinho para a gente sobre esse tema. Patrícia, sobre planejamento financeiro, e a Dulciana sobre mentalidade. Vai falar mais sobre mentalidade, né, Du? Exatamente. Isso Mente aí. e dinheiro andam juntos, né? Opa! Vou começar apresentando a Patrícia Metzger. Vou ler porque é muita coisa. Essa mulher é um arraso. Ela é economista com especialização em educação financeira. Durante seu mestrado de administração, pesquisou sobre violência financeira contra idosos e percebeu o impacto da educação financeira na proteção e autonomia das pessoas. Hoje ela é Master Educadora Financeira, criadora do Código das Finanças e atua com mentorias, palestras e workshops para ajudar mulheres a planejar e investirem com segurança. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ao lado dela temos Dulciana Castro, seja bem-vinda, psicóloga com 38 anos de experiência, com uma trajetória diversificada, né? Além de atuar em consultório, trabalhou na gestão pública, educação e treinamento de equipes. Nos últimos anos, ela especializou em estimulação cognitiva para idosos, muito interessante esse trabalho, e cursa pós-graduação em neuropsicologia, ajudando pessoas a manterem a mente ativa e saudável. Que currículo, hein? Uau, os currículos de peso! Então, hoje nós vamos falar um pouco de dinheiro e de mente, como que hábitos podem nos preparar para o futuro, tanto da parte, né, da cognição quanto da parte financeira. Patrícia, você viu essa questão com os idosos, né? Dessa questão financeira com os idosos. E como que você acha que as pessoas se tornam mais vulneráveis a esse tipo de situação? Como que a educação financeira pode ajudar? Maravilha. Então, o que eu percebi, inclusive, essa minha vontade de trabalhar com educação financeira nasceu por causa disso, foi exatamente na pesquisa de mestrado, que eu não tinha noção nem de violência financeira, era um tema para mim desconhecido. E ao pesquisar os idosos, que foi uma pesquisa de campo, eu entrevistei vários idosos, eles me relatavam, eles não sabiam o tema da pesquisa e eles me relatavam que ao longo da vida, a falta de conhecimento, que eles não tiveram conhecimento sobre dinheiro com os pais, então que eles foram perdendo dinheiro ao longo da vida. O que seria a violência financeira em si? A violência financeira ela acontece em 4 esferas. Né? A que a gente mais percebe é na família, quando alguém da família lesa uma pessoa idosa. Lesa tomando dinheiro, pedindo empréstimo. Pela falta de informação. Coagindo. Ou até coação, né? Coação também. Então, isso eu acredito que entra um pouco aqui da Dulciana, na questão cognitiva, que à medida que a pessoa vai envelhecendo e ela vai perdendo a sua capacidade, né, de administração da sua vida, da vida como um todo, que envolve não só as finanças, mas até o cotidiano, ela se torna vulnerável. Então, é o parente que pede um cartão, me empresta seu cartão? Às vezes o cartão até é do benefício, que ele vai lá e Você saca. acha que nesse sentido o que falta é educação financeira? Ou às vezes os idosos não sabem como falar não, ou se sentem na obrigação de ajudar um familiar? Porque também tem essa questão envolve isso envolvida, também, né? mas o que acontece? Se você precisa do outro, se você se sente dependente do outro, você se sente vulnerável. Aí Ou a falta de conhecimento também, né, Também. Paty? Acaba que a pessoa se sente mais vulnerável por não conhecer, chega uma outra pessoa dando uma de entendida ali e ela vai acreditar, né? A verdade é que eu vejo assim, tem casos que não, que tem a ver com questões emocionais mesmo, como Sim. a Dulciana deve trabalhar isso com vocês, mas vamos pensar o seguinte, você não entende de finanças, você depende do outro, você aceita as coisas. Sim. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que vai ficar bem visível isso. Antes de eu me tornar educadora financeira, eu conheci uma idosa que tinha na faixa de 72 anos de idade
E ela me procurou, sabia que eu tinha trabalhado em banco há muito tempo, na época eu já não era bancária. Ela falou, Patrícia, eu fui no centro da cidade e uma pessoa me chamou na rua, eu entrei naquelas lojinhas e eu assinei um empréstimo consignado. Meu Deus. Olha só. E agora? O que eu faço? Eu não preciso desse dinheiro. Eu falei, olha, eu não vou falar o nome dela, quase que eu soltei aqui, mas eu falei, olha, a senhora pode tentar reverter, mas eu acho muito difícil. Mas volta lá nessa loja, e aí vem a questão. É uma mulher que não tinha educação, nem só financeira, como outras, ou seja, não tinha estudo. Os filhos, eram cada um para um lado, não acompanhavam. E, às vezes, o filho vai coibir a pessoa. Não te falei para você não fazer isso, mãe. E aí gera mais estresse. Então, ela procurou um terceiro. Não Escuta, confia no filho, não confia, né? fica com medo, o que ele vai falar. Aí Vai ela foi, xingar, né? exato, ela foi ao centro da cidade e realmente eles não cancelaram a operação. Ela voltou. Se fosse hoje, que tem lei que hoje você pode, em uma semana, mudar de ideia, mas não foi o caso da época, né? Isso tem muitos anos. Aí eu falei assim, olha, então a senhora vai fazer o seguinte, já que não teve jeito, o dinheiro está lá no Banco X, também não vou citar o banco, mas é um grande banco. Tá? Um grande banco brasileiro, um dos maiores. E ela pegou e eu falei, a senhora não vai ao banco sozinha, a senhora me chama, que eu vou te ajudar. Ela não me chamou. O que é que aconteceu? Ela foi ao banco e aí vem outra violência financeira. Ela sofreu a primeira quando ela assinou um contrato de empréstimo consignado que ela não precisava, mas de tanto falar, fizeram. Ela assinou. E lá no banco, o que eles fizeram com o dinheiro dela? Pegaram uma parte do dinheiro dela e fizeram título de capitalização, outra violência financeira. Nossa. Então, a falta de conhecimento corrobora para casos de violência financeira. Porque se ela tivesse conhecimento básico sobre finanças e ela chegasse ao banco e ele falasse, vão investir em capitalização? Ela ia falar, não, isso não é Isso não é legal. investimento. Isso não é um produto legal. Ela saberia o que está falando, É, né? do- Porque às vezes nem sabe o que a pessoa está falando. Exatamente. Do mesmo jeito na rua, que ela ia chegar, está oferecendo um empréstimo. Peraí, eu estou precisando de empréstimo? Não estou precisando de empréstimo. Então, às vezes, até a carência gera isso. E essa falta de educação financeira é muito importante no país, né? Você vê só pela porcentagem de pessoas que têm o dinheiro aplicado em poupança, né? Sim. E, além de tudo, 70% da população brasileira está endividada. Além, quem está na poupança ainda está no lucro. Exatamente. Exatamente. Já está fazendo um bom Já negócio. está acima da maioria. Lá da minoria. Exatamente isso. Luciana, agora um pouquinho para você. Você que trabalha com estimulação cognitiva, né? Fala um pouquinho para a gente de como que a falta de planejamento financeiro pode impactar na saúde mental, né, na qualidade de vida das pessoas da terceira idade. Muito bem. Da terceira, hoje, né? E nós temos que começar a trabalhar para que isso não atinja os jovens e os adultos jovens no futuro. Sim. É a primeira vez, né, Renata, Dani, Patrícia, que a gente tem uma geração de 80 anos no Brasil. Uma A geração população está inteira. envelhecendo, né? É a primeira vez. E essa população, na verdade, ela nem se preparou para envelhecer. Né? A maior parte das pessoas de 80, elas pensaram, aposento aos 60 e morro antes dos 80. É não verdade. morreram. E também não fizeram um planejamento financeiro. O que está acontecendo com o dinheiro delas? Está ficando no básico, que é alimentação, remédio, plano de saúde. Então, a falta de planejamento financeiro, ela vai prejudicar a qualidade de vida de você. Gente, envelhecer custa mais caro. Com Você tem que certeza. alimentar melhor, você precisa de um plano de saúde E acho que essa melhor. consciência é uma coisa nova, né? Assim, Sim. acho que antigamente as pessoas não pensavam muito É, nisso, né? né? Igual você falou, não tinha essa preocupação. Eu Não nunca tinha tinha, pensado não por tinha. esse lado, né? Que elas pensavam, não vou chegar lá, Não não. vou né? chegar. Porque a expectativa de vida está realmente mudando, aumentou. né? Você imagina um idoso de 80, 85 anos que está com uma perda auditiva. A perda auditiva, ela prejudica mais a interação com o mundo do que a perda visual. Não sei se vocês sabiam disso. A Interessante. pessoa É que mesmo? escuta menos, ela interage menos do que a que não enxerga. Gente, eu não Então, podia imaginar Você isso. fica lá achando, nossa, a vovó, a mamãe, a titia estão bem. E elas não estão escutando. Se elas não estão escutando, elas não conversam. Se elas não conversam, elas não interagem. Se elas não interagem, elas não movimentam o cérebro. Se elas não estimulam o cérebro, elas perdem as capacidades de decisão delas. E aí, num futuro, ou futuro presente, elas vão perdendo uma coisa chamada autonomia, que é a capacidade de decidir. E a independência, que é a capacidade de fazer o que decidiram.
Que é E aí muito a gente- importante para qualquer ser humano, né? Exatamente. Aí você fala, nossa, mas a vovó, o vovô, a mamãe, o papai estão tão bonzinhos, ficam em casa assistindo televisão o dia inteiro. Não, gente, eles não estão bonzinhos. Eles estão deprimidos. Uhum. Eles estão com estresse. Por quê? Porque faltou esse planejamento financeiro. E se não tem dinheiro sobrando, como é que socializa? Como é que vai ter lazer? Como é que paga uma fisioterapia? É. Como é que paga uma estimulação cognitiva? E se tem algum planejamento financeiro, tem alguém da família dependendo deles. E o pior é quando os filhos resolvem fazer a administração financeira desses pais, mas eu não uso o dinheiro para eles. Violência financeira. Violência financeira. Não devolve para essas pessoas que trabalharam a vida inteira. Gente, pega lá 40%, 50%, 60% e põe para eles e o restante usa para próprio. E é mais comum do que a gente imagina, Mas né? muito mais do que É a gente triste, imagina. né? Mas é real, né? É real. A Ô, gente Du, vê e duas conta- coisas engraçadas aí que misturou. Que acaba que Tão junto. tá É. junto mesmo. Tão junto. Porque quem faz o planejamento financeiro, pelo menos, e não trabalhou a parte cognitiva, supostamente vai ter dinheiro para ter uma qualidade de vida, né, melhor na maturidade. Sim. Quem fez o planejamento. É. Sim. Quem não fez o planejamento, que a maioria também não desenvolveu a mente, Uhum. fica na idade mais avançada, dependendo da família, questões financeiras, ou dependendo do governo. E isso também é violência financeira. Sim. Né? E também debilitado, Sem a capacidade. sem a capacidade. de Então, decidir. ele fica sem as duas coisas. Fica sem as duas. Né? É verdade. Ô, Du, e quais são os hábitos que a gente deve ter para manter a mente saudável? Olha, nós vamos cair num lugar comum. Você sabe disso, porque né, você é da área de saúde. O que que faz? Vamos lá. Acabamos de nascer. Quando é que a gente vai começar a fazer atividade física? Quando nasce. Muito bem, desde bebê. Então vamos pensar que o cérebro é um músculo, não é? Sim, Então a partir de quando a gente precisa estimular o nosso cérebro? desde sempre, Desde né? sempre. E aí você tem um período que se desenvolve muito, que é o período da infância. infância. Essa é a coisa mais linda, né, gente? Você dá uma série de estímulos e aquela criança vai aprendendo e vai aumentando a quantidade E é de a neurônios. a olhos vistos, né? Você vê uma criança hoje, quando você vê daqui a 15 dias, Já tá fazendo dá outras diferença. E o tanto de neurônio, né? E células de glia que desenvolvem. Não, né? é uma energia, né? Que a gente fica cansado só de olhar, né? É. A gente olha assim, eles não param, é uma coisa assim. Então, a gente estimula muito, e nós temos uma sociedade que estimula muito até que se forme. Então, você formou, pronto, se vira. Aham. Aí você vai para a repetição. Esse é o maior perigo. É quando você, jovem adulto, aos 22, 23, 27, vamos imaginar até os 30, formou, entra num trabalho, passa a fazer a mesma coisa de forma o quê? Repetitiva. Fica acomodado. A nível cerebral, memória procedural, está tudo no automático. E cadê? Está estimulando as outras áreas do cérebro? Não. Então, é a mesma coisa de você fazer exercício com o braço, mas ficar com ele paradinho depois. Pronto, vou ficar com o meu braço paradinho, porque eu fiz exercício, desenvolvi o bíceps. Mas agora eu não quero mais. O que vai acontecer com ele? Vai atrofiar. Vai atrofiar. Então, o que acontece com o cérebro que não treina? Atrofia. Então, como cuidar disso? Atividade física, boa alimentação, sono adequado, gente. Tudo de Já tô com medicina, meu do óleo estilo de de lavanda vida, ali, né? que eu Não acabei é? de comprar Pelo pra Lúcia, que eu amor falei. de Deus, dormir melhor. Renata. Pra melhorar o meu sono, Não eu é mudei essa minha rotina. frase de para ficar rico, já que nós estamos falando de papo de rica, né? Claro. Para ficar rico, você não precisa dormir. Quem fala isso, Tem um gente? punhado de Tem gente que fala que você tem que dormir pouco, né? Acordar 4 horas da manhã e que você tem que lá, trabalhar já enquanto ouvi. os outros estão dormindo. Já ouvi essa frase Não várias é? vezes. Trabalha enquanto tá todo mundo dormindo. Isso, Tá é. certo. Isso, E você não trabalha. dorme, né? Trabalha enquanto tá todo mundo dormindo, que você vai adoecer, né? Vai estressar, gente. A quantidade de cortisol que uma pessoa libera se ela não dormiu bem, ela já acorda o quê? Não, o Cansada. nosso dia é completamente diferente Estressada. depois de uma noite de sono bem dormida, Né? de quando a gente não dorme bem, né? Assim, a gente já Não, começa o dia cansado, E já essa não questão rende. do sono não é só no pós-imediato, né? Por exemplo, quem trabalha muito com plantão noturno, então no dia seguinte os hormônios estão desregulados, então você sente muita fome, muita vontade de comer doce. Aham. Mas isso, em longo prazo, a hora que a gente dorme é a hora que a imunidade atinge, né? A hora que está trabalhando as células imunes. Então, quem fica né, por tempo prolongado sem dormir bem, vai ter doenças, tanto autoimune
quanto até câncer, doença. E desse dificuldades cognitivas, porque E a ainda linguagem tem a fica dificuldade ruim, cognitiva. a atenção fica ruim. E aí, como é que você Verdade. decide na vida? Porque se a cognição é os meus processos para resolver a minha vida inteira e eu estou cansado, eu não resolvo, gente. É. É a mesma coisa o uso excessivo de álcool. Sim. Né? Ah, não, eu bebo e dirijo bem. Ah, Só quem Como? bebe que acha que dirige bem, né? Porque quando está bêbado, sob o efeito, aí ele acha que dirige muito bem, né? Isso, Mas ótimo, não, isso, estou Alguém que ótimo. acabou de A visão beber, completamente dirige melhor. distorcida, né, da realidade. Quando ele bebe, ele fica confiante. Exato. Porque ele inibe lá a área de controle dele, então ele acha que ele sabe fazer tudo. Mas não. Então, é aquela checklist simples, né? Boa alimentação, atividade física. que todo mundo sono, sabe, mas poucas pessoas fazem. diminuir o estresse, ter vida social, Isso né? tudo. Os encontros, né? Isso, Do dormir, isso tudo é conversar. importante. Gente, isso é delicioso. É. Ter amigos, É muito né? importante. ter hora livre. Ontem eu perguntei para uma cliente assim, que lua nós estamos? Que lua nós estamos? Cheia. Cheia. Eu- Hoje de manhã eu Maravilhosa. acordei, eu acordo cedo, Eu eu acordo olhei a antes das lua, 6, eu ontem olhei tava pro céu linda. de manhã, tava a lua e o sol nascendo. Gente, que lindo, Quem é amante de ver a Não lua, é. meu marido, ele me Então, chama eu pra- gosto de pegar meus clientes com essas coisas simples. Que lua nós estamos? Tá vendo? Você não tem tempo de olhar Observar a pro lua, céu. né? Contemplar É. o céu. Sabe, eu era daquelas crianças que ficava deitada no chão, olhando para as nuvens. Meu dando filho é assim. formato pra Meu filho, ele elas. fica ele fica olhando a árvore. Tem um pula-pula, veja, ele fica deitado lá, vendo a árvore, balançando, fica um tempão Pois lá. é, e você sabe que você está estimulando ele no processo criativo. Né? Ai, que É, isso que eu ia legal. falar, é o tempo de processo criativo, porque a gente sempre tá com a mente tão ocupada com outras coisas que a gente não tem tempo de criar, né? Renato, tem um cara que está ganhando dinheiro, virou best-seller num livro que chama Ócio. É mesmo? Ele escreveu um livro para ensinar você a ficar à toa. Mas parece fácil, mas não é. Não é. Eu tenho muita dificuldade de... As grandes de empresas ficar da à área toa. tipo Google, que são áreas que precisa de muita criação, eles têm todo o ambiente voltado para a pessoa trabalhar pouco, Sim. porque ela não precisa trabalhar muito, ela precisa criar. Ela precisa ser Ela- produtiva, na hora né? que ela Não trabalhar, ela necessariamente. produzir Exatamente. o que Então, você precisa, chega no né? o ambiente, é um ambiente todo colorido, todo descontraído, é rede, é árvore. É. Você vai fazer jogos. Pra ela se sentir Cachorrinho, bem ali, é. né? Pra Você ela pode levar produzir. seu cachorro. Gente, hoje no atendimento online, né? Vários clientes fazem sessão com cachorro, com gato. Pô, É. E já que a gente está falando de hábitos, né? A gente falou os hábitos para a mente saudável e para a vida financeira saudável. É tão fácil que parece difícil. Você, no Código das Finanças, você dá várias estratégias para as mulheres, principalmente, lidarem bem com o dinheiro, né, Sim, Paty? sim. Compartilhe um pouquinho com a gente sobre essas estratégias. Vamos lá. Primeiro passo que a gente tem que entender, porque tem muita gente que não sabe nem quanto que ganha. A gente não ganha dinheiro, né? A gente produz, né? Mas Aham. quanto de dinheiro você produz de verdade, né? Então, se você não sabe o quanto está entrando, você já começa descontrolado. Então, Aham. o primeiro passo, entenda as suas fontes de entrada de recursos. Tem gente que é mais fácil. Se você tem assalariado, é diferente do empreendedor. Sim. O empreendedor mata um leão todo dia, É. né? Mas o mesmo empreendedor, ele conhece uma média. Então, se você tem uma média de renda de 5 mil, foque a sua vida em consumir dentro do padrão de 5 mil. Então, esse é um ponto assim, básico, conhecer quanto que você ganha. E aí, distribuir Tem gente que acha que ela isso. ganha o limite do cartão de crédito, É, né? o cartão de crédito é mais Mas cheque especial. Não, e tem gente que acha que o cartão de crédito não é dívida. Então, por exemplo, vem para a mentoria, eu pergunto, qual que é a sua dívida no cartão de crédito? Não, eu não devo, não. Por que a pessoa acha que deve? É quando ela está atrasada em alguma coisa, quando ela tem uma parcela. Quando ela não consegue pagar. Exato. Mas o cartão de crédito, ele é dívida. Então, se você tem um limite de cartão de crédito de 30 mil, né? Eu vou 10 mil, vamos trabalhar menos aqui, 10 mil, e você só tem livre para usar R$1.000, quer dizer que você está devendo 9. Você não está devendo 9 para o próximo mês, mas parcelado você está devendo 9. Então, cartão de crédito é dívida. Então, você tem que ter esse controle também. É saber quanto da sua renda já está compromissada para os próximos meses. E uma das coisas que eu recomendo para as mulheres, e que também eu vejo como uma falha, que
não é economia, não. O nosso país, ele é um país muito masculino, né? É o homem que, a princípio, domina o dinheiro, apesar de que, meninas, as mulheres são melhores gestoras do que os Sem homens. dúvida. Tá? Isso Elas é administram comprovado. casa. Ela administra melhor o dinheiro, Né? A sabia? casa inteira, né? Não é? Consegue com o dinheiro que o marido entrega, fazer as compras todas, ainda guardar. É verdade. Pois então. Mas é comprovado pela Forbes que as mulheres correndo menos risco que os homens, Ó. investem melhor que os homens. Que interessante. Já é comprovado. Não, que você não sabia? Não. Não. Nós somos melhores administradoras de dinheiro que eles. É como legal. dirigir. O seguro de um carro Para homem, pra homem é mais caro. Mais caro. É a mesma coisa. Então a gente consegue maximizar mais retorno. É porque eu acho que o homem é mais afoito, né? Mesmo no trânsito, como nos Mas negócios. exato. Ele vai lá, hoje eu vou Isso, ganhar milhões no é day isso. trade. Aí que se Isso. ferra. Então você Day trade. maximiza mais retorno com menos risco. Mulher é mais controlada, né? Assim. Perfil Alguns. mais Depende. Depende de qual controle, né, Nádia? Nós estamos falando do financeiro. Mas mesmo no financeiro. Mas, assim, de um modo geral, nós somos melhores administradoras financeiras do que ele. Então, não é só a casa, Sim. né? A gente realmente cuida melhor. Então, se eu puder deixar uma orientação, qual é? Conheça a sua fonte de renda e determine um valor mensal para você investir. Mas invista na sua conta, no seu CPF, não delegue a ninguém. Porque é muito comum a mulher delegar para o marido ou delegar para o pai. E por que isso é ruim? E aí eu vou trazer para vocês um elemento que é forte. Porque eu vejo muitos casos, e isso já está na literatura, que a mulher fica viúva ou separa. E o que acontece nesse momento? Ela não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. E aí é como se a vida dela parasse, sabe? Eu não sei nem a senha do banco. E agora? Tá? Então, a gente tem que ter essa dominância também. A gente, além de cuidar da casa e dos filhos e dos negócios, também temos que cuidar do das dinheiro. finanças. Qualquer coisa. O que adianta você morrer? A Pensa. gente precisa aí de Só não- muito... Só não Trabalhar pode ser muito na a hora do mente, né? sono, por favor. Aí vocês assistam a aula do Luciano de como administrar o tempo, que tá tudo certo. Pois é, falem pra gente, vocês duas, então, alguns hábitos que seriam, assim, das duas áreas, tanto no planejamento financeiro, quanto para a gente desenvolver a nossa área cognitiva, para que a gente possa estimular, né, esse crescimento saudável, tanto financeiramente quanto da mente, né, desde o início, para não esperar também chegar lá nos 60 60 anos, né, para anos. preocupar. Eu acho que tem um bate-bola legal que a gente pode fazer aqui, que eu anotei algumas coisas, dá para fazer uma troca boa Claro. para a Patrícia, né? Esse paralelo entre finanças e cognição ou mente, né? Tem algumas coisas que todos dois exigem. Primeiro, disciplina. Precisa de disciplina? Preciso de disciplina Para quê? para guardar dinheiro. Para guardar dinheiro. Precisa de disciplina para treinar o cérebro? Precisa, gente. Porque eu tenho que ter um horário que eu paro para ler, ou que eu faço um jogo novo. Jogos, viu? Jogos são muito bons. E que tipo de jogo? Jogos, inclusive em aplicativos. Eu adoro um que chama Tangram, que é um quebra-cabeça de 7 peças que você pode fazer mais de 10 mil figuras. Você pode baixar aí. Quebra-cabeça, qualquer jogo de cálculo. Você pode ir lá no aplicativo e buscar jogos. Eu faço assim, de mês em mês eu troco. Porque aí vai estimulando áreas diferentes. Áreas diferentes. Então, eu estou cansada, no final da noite, meia horinha eu jogo. Eu não estou brincando, eu estou estimulando o meu cérebro. Mas eu vou trocando os jogos. Aquele Tetris é bom de ir encaixando? Ah, eu adoro Porque aquilo. aqui está trabalhando só... Aquilo é viciante, né, gente? Vamos trabalhando combinar. Eu adoro a aquilo. sua viso-percepção, além da viso-percepção, a sua estratégia de planejamento. Para onde eu vou, qual que eu coloco. É muito legal. Outra coisa, planejamento. Precisa na área financeira? Precisa também. Aí do planejamento eu vou deixar uma orientação legal. A melhor Claro. maneira da gente começar a ter aquela vontade de cuidar do dinheiro é ter sonhos, planeje seus sonhos. Então, assim, o que você quer para o próximo ano? Eu quero fazer uma viagem. Para onde? Quanto ela custa? Pega o valor da viagem, divide pela quantidade de meses que você tem de hoje até a possível data, verifica se o volume você consegue guardar, senão você dá uma esticadinha e você vai ter um propósito. É um planejamento real, né? Não é Real. ficar só ali no sonho, né? Eu vou pra lá, eu vou pra lá. Não... Eu fiz um planejamento essa semana para uma cliente minha e acho que até ela ficou de boca aberta.
que ela descobriu que ela Que é precisa... possível. Não, ela precisa de guardar R$ 335 para realizar uma viagem Um dos sonho. sonhos. E que às vezes ela achava que estava muito Não, longe, ela falou né? comigo que não conseguia nem sonhar. Olha só. Viu? Ô, Du, em Olha que relação a trabalho isso legal. também, é uma coisa que eu fico pensando. O planejamento, inclusive, ele ajuda muito, e acho que em todas as áreas assim, da nossa mente, se a gente for pensar. Por quê? Se a gente não planeja, igual ela falou, ela não conseguia nem sonhar. Ela não conseguia nem pensar que ela podia chegar lá. Às vezes gera até uma confusão mental, né? Tipo, eu consigo ou eu não consigo. Ela não tem motivo para guardar, Não para tem trabalhar. motivo. E ela tendo um planejamento, além dela ter assim uma meta, né, a seguir, um propósito ali para o que ela está fazendo, mais ânimo, mais disposição, né? Eu acho que isso deve influenciar a mente, assim, né, de Muito. alguma O forma. planejamento, ele está na área mais nobre do nosso cérebro, que é o pré-frontal. Que é a área das funções, chama funções executivas, gente. É o maestro do nosso cérebro. Que E legal. uma das funções dele chama-se planejamento e autorregulação emocional. Então, é tudo junto. Olha só, planejamento e E autorregulação emocional. Se eu quero fazer uma viagem, eu preciso planejar. Para planejar isso, eu preciso aprender. Na hora que ela estava fazendo esse cálculo com a matriz, ela já estava estimulando o cérebro dela. Então, como é que a gente pode planejar chegar aos 90 com a cabecinha boa? Aprender coisas novas. Eu vou fazer filosofia aos 80, tá? Gente, Ai, sair que da zona de legal. conforto, E aí, né? aos 80 anos, você pode ser filósofo, você faz o que você quiser. Você- Já falo o que eu quero. Dá pra ficar devagando, Não é? não E o é? povo fala que coisa bonitinha. Então, a gente tem que planejar um idioma novo, aprender uma atividade nova, uma dança, uma O música. que é sair da zona de conforto também, né? Porque tudo que a gente vai fazer que a gente não está acostumado, que é novo pra gente, gera, assim, um pouquinho, né? De medo, de ansiedade. A gente tem que superar uma barreira ali Sim. para conseguir. E é uma pergunta, nós fomos assistir aquele filme, né, Maravilhoso. Patrícia? Ainda estou aqui. E a Patrícia falou, poxa, mas ela era uma mulher tão inteligente, por que ela teve Alzheimer? Porque ela talvez usasse só uma área. Ah, Ela não isso estimulava é as uma outras. coisa Sim. que Aí o é, hipocampo vai diminuindo. E tem que lembrar também que ela viveu começou a muitas desenvolver É, com 48, né? exatamente. Porque Mas, A ela por importância exemplo, de começar a cedo, parte né? cognitiva, aprender línguas novas, Ótimo. planejar para a empresa. Isso. Isso são áreas diferentes ou São você está áreas na diferentes. mesma área? Não, são áreas diferentes. Quando você, por exemplo, aprender um idioma novo, você está usando uma outra área do seu cérebro, que é a área da linguagem, e que normalmente não é do lado esquerdo, é do lado direito do nosso cérebro, e que só na hora que esse idioma ficou fluente, ele migra para o lado de cá. Então, a área de linguagem do nosso idioma natal é diferente. Né? A estrutura da fala é de um lado, a estrutura escrita é de outro lado. Olha só. E aí eu preciso mandar lá para as funções executivas na frente do cérebro para pensar assim, eu posso falar um palavrão agora? Melhor não. Eu vou lá na minha E isso reserva. serve também para tudo que é novidade. Por exemplo, um esporte novo, uma dança. Dança, cantar, ler de cabeça para baixo. De vez em quando eu pego o livro, viro de cabeça para baixo e fico lendo. Nunca tive essa Interessante, ideia. é. Usar Treina a mão o cérebro. esquerda para fazer as Aham. coisas. Né? Lá na estimulação cognitiva, a gente bota os entre 60 e 70 anos fazendo as atividades com a mão Com a mão esquerda. esquerda. Então, eu vou dar uma ideia, você me falar com qual lado que vai estimular aí, tá bom? Bora. Né? Outra coisa que está junto, constância. Né? Ela... Pode seguir? Pode, claro. Então, bora lá, ó. Abrir conta em 2 bancos digitais. Isso. E todo mês você Isso. ficar ali olhando qual banco é o melhor, qual produto que tem ali, qual que é o produto que tem lá, que aí você vai estar estimulando, além da curiosidade, identificando produtos diferentes, rentabilidade diferente, e você vai aprender mais. O que você acha? Fantástico. Patrícia, e tem outra coisa. Quando você aprende a diversificar na aplicação, você está trabalhando o seu emocional. Aí. Sim. Você trabalha a coisa da ansiedade. É verdade. Né? Peraí, eu estou aplicando para 1 ano, 5 anos, eu estou comprando uma moeda, um fundo de investimento. Ou seja, você começa a aprender sobre educação financeira. Além de você estar estimulando uma área, né, que é a área do novo, né, de uma coisa que você não sabe, você está estimulando ali o planejamento, a organização, E as trabalhando suas as emoções, né? É muito, muito que ao invés de eu interessante. ficar só gerando a tal da dopamina, que é o prazer imediato, eu começo a jogar futuro, próximo, aí eu mantenho mais a serotonina, a sensação de bem-estar, né, gente? Aí a gente para de comprar tanto. Olha Tem só. uma frase que eu gosto, né? Pode falar? Claro. Pode. Rico realiza sonhos, pobre compra coisa. Ah, Nossa, é a mais maravilhoso. pura verdade.
Perfeita. É a mais pura verdade. A gente vê isso nítido, né? Não é? Então, o dia que a gente quiser comprar coisinha, a gente fala, eu sou rica. É. Porque a gente tem aquele negócio, né? Ah, eu vou comprar. Nossa, hoje eu tive um dia, assim, muito estressante. Eu mereço, vou comprar. Assim que faz. E eu vou perguntar É pra você. assim que a mente fala pra Mas gente. a dia que pessoa você que usa fala isso é essa porque ela roupa? não tem planejamento. E o dia que você compra roupa, porque você tá triste, cansada, Você deprimida... nunca mais usa, né? Não uso. É. Não Ela é fica nem lá que você no precisa, armário. nem É. que você quer. E não é que combina com o seu astral bom. Aí, gastou dinheiro à toa. À toa. Vamos planejar. E o peso do arrependimento? Pois é. Quem nunca? Não é? Patrícia, fala pra gente um pouquinho quais são os erros mais comuns das mulheres na hora de investir. Não escolher um bom investimento, né? Primeira coisa que ela faz é deixar o recurso aplicado na caderneta de poupança. Isso é algo comum. E eu vou falar que é mais nas mulheres mesmo. Por quê? Porque elas têm um pouco mais de medo que o homem. O homem é mais ousado. Né? Ele erra mais, mas ele ousa. É verdade. Né? Não quer dizer que porque o homem investe, que ele sabe investir. E às vezes a mulher acha que o marido sabe investir. Né? E ela entrega o recurso todo para ele. E como você mesmo disse, ele faz uma aposta no day trade e perde tudo. Né? Tudo do casal. Eu acho que o maior erro que a mulher comete, de verdade, é não cuidar do próprio dinheiro. É. Ela depender, porque eu vejo muitas mulheres que depositam a sua aposentadoria, porque eu acho que todo mundo um dia vai parar, né? Quem não morreu vai parar de trabalhar e vai ter uma velhice do jeito que ela plantou. E qual que é o problema? Você não planta a sua vida, você delega isso para o marido e é comum, gente, na idade mais madura, ou separar ou ficar viúva. E aí? Tem mulher que fica viúva e não sabe nem como que ela vai sobreviver. Porque ela achava que o marido estava cuidando disso. E muitas vezes E é não tá. pensar assim, né? É, Porque você não está tendo trabalho. Você é fala assim, prático. não, isso aqui eu deixo para ele, né? É Assim, prático. você tira do você fala, vou deixar. Isso aqui ele olha melhor, vou deixar para Eu ele. sempre confundo o nome do filme, que você acabou de falar, Ainda Estou Aqui. Eu recomendo que todas as mulheres assistam o filme Ainda Estou Aqui, que ele tem tudo a ver com o que eu falei aqui agora. É mesmo. Tudo a ver. Eu identifiquei, inclusive eu fiz uma live falando exatamente disso, os pontos em que houve questão financeira negativa com a família, porque ela não sabia de nada. E ela passou aperto financeiro, de não ter dinheiro para comprar as coisas. Sim. Tá? Então, lá teve o lado positivo e teve o lado negativo. E também teve um momento em que ela se superou, né? Que já mais madura, voltou a estudar e se tornou uma excelente advogada, trabalhou até para a ONU. Então, assim, quer dizer que a mulher também dá conta no desafio, claro, mesmo com mais certeza. velha. É muito mais da né? mente, né? Assim. Mas, meninas, por favor, cuida do dinheiro de vocês. Isso aí. Tenham Com autonomia. certeza, isso é importante. E agora vamos falar um pouquinho de networking, que a gente tanto ama. Network é visto como uma estratégia de negócios, mas também é um estímulo para a mente, né? Como vocês veem o network tanto para a parte financeira quanto para a mentalidade e bem-estar, desenvolvimento pessoal? Eu acho que salva. Né? O network, gente, o network salva as pessoas do isolamento. Sim. Né? Quando a Patrícia me convidou para ir no Tô Rica, foi ótimo, porque minha vida é solitária, né? São 8, 9 horas, às vezes, dentro de um consultório, Sim. atendendo, e na hora que você sai, você não pode falar nada para ninguém. Né? Existe o sigilo. E aí, que hora que você troca? Que hora que você fala, né? Então, ir para o network ajuda você a socializar, você conhece pessoas novas, você aprende sobre coisas novas. Vocês estão sempre trazendo palestras interessantes, enriquecem a vida da gente e, junto com isso, você está trazendo novos clientes, novas oportunidades. Isso aí. É muito importante. Né? Cognitivamente é fundamental. E Eu você falo está que é trabalhando outras áreas do cérebro também, quando Exato, você vai num grupo de estimulando tudo, networking, né? né? Porque ao mesmo tempo você está conversando com uma pessoa de assuntos aleatórios, aí você assiste uma palestra que é mais cognitivo, Sim. e aí você come uma comida gostosa que Sensorial. outra Aguça área. memórias afetivas. Tem que planejar né? o orçamento para ter dinheiro para os eventos. Não, e outra coisa que eu acho muito interessante é como que é diferente para cada pessoa. Igual a gente que está ali na organização, né?
Às vezes tem pessoas que chegam pra gente e nos procuram e falam assim, olha, eu sou muito tímida. Então, assim, pra mim é uma dificuldade muito grande eu estar ali no lugar, eu socializar. Então, queria pedir pra vocês, assim, pra me ajudar, para a pessoa não chegar ali, porque tem gente que chega ali até suando frio, porque vai ter que conversar com outras pessoas. Tem gente que tem dificuldade Tá se com desafiando, isso, né? Exatamente. Tem pessoas que é um desafio muito grande. E aí, para a mente, é um desafio maior ainda, né? Ela tá ali socializando. Que tem pessoas que têm um traço de personalidade muito específico, né? Numa ponta é extroversão, na outra é introversão, que não tem a ver com timidez, tá? Você pode ser extrovertido e tímido. Olha, não Mas sabia. o extrovertido, basicamente, é aquela pessoa que quando vai num ambiente social, numa festa, ele termina a festa com a bateria carregada. Opa, para onde mais nós vamos? Aquilo ali fortalece Isso, ele, né? enche a carga dele. Aham. O introvertido É o contrário. desgasta. Ele sai dali acabado. tô exausto. Ele precisa de 3 dias em casa sozinho, principalmente se for para fazer Pra troca. recuperar, né? E aí é ruim. Gastei muita energia ali. É Ô, gente, eu já ouvi disso demais dos dois lados. Exato, é ruim em todas E as se a gente pontas. vê nós duas, Eu né? Eu sou acho o que a lado gente é da, meio que eu sou o oposto. lado da energia. Eu também. Eu sou. Eu Nossa, saio saio carregada. num Eu saio também. Eu Também. falo, nossa, foi ótimo e tal, não sei o quê. E ela às vezes fala, nossa, eu tô Nossa, eu não cansada. aguento mais falar. Cansei de falar, cansei de conversar. Eu preciso de um tempo. Tem Mas- dia que eu chego, que eu trabalho o dia inteiro, converso com muita gente, dou aula, não sei o que lá. Aí eu chego em casa, meu marido começa a conversar, eu falo, dá 20 minutos, finge que eu não tô aqui, me deixa em silêncio, por Isso favor. não quer dizer. Olha que interessante. A Dani não é tímida. Não. Mas ela tem uma personalidade mais introvertida. É verdade. Né? Então, ela precisa, no momento dela, de quê? Sim. De caverninha, de Preciso. recolhimento. O extrovertido não, gente, Não. deixa ele sair. Quando eu era mais jovem... Eu era assim. Eu saía de terça a domingo. Segunda eu não saía. Só pra não falar que era todo dia, né? Minha mãe falava, minha filha, pelo amor de Deus. Eu trabalhava numa empresa, eu tinha meu consultório, dava aula em Alfenas, tinha uma escolinha e saía de Mas terça eu vou a te domingo. falar que hoje em dia eu tenho dificuldade em relação a isso, né? Dificuldade não, porque eu não gosto de falar isso, mas é desafiador pra mim isso, que às vezes as pessoas começam a convidar, ai, vamos almoçar, ai, vamos depois não sei o quê, vamos não sei o quê. Eu quero fazer tudo. Eu quero fazer Você tudo. não sabe falar não para as coisas? Não é questão só de não saber, porque eu quero aproveitar, eu acho legal, só que eu acho que tem coisas que às vezes eu tenho dificuldade de entender, gente, que é humanamente impossível dar conta de tudo. Exato, por isso que a ponta da Que, extroversão cansa. exatamente, né? Então, assim, é saber que Você tem que ter a semana muito planejada para você não muito, furar isso. principalmente assim, depois que a gente vai ficando mais velho, com o filho, né? Que já entra uma carga maior. Porque quando era só eu, gente, eu ia pra tudo que me chamava, era tudo. Eu tava dentro de tudo. Mas E é aí parece que a pessoa é interessante isso que você ansiosa, né? falou. Hã? Parece que ela é ansiosa. Ela não é ansiosa, ela é ávida de vida. Isso aí, é isso aí. Entusiasmada. É. Então, o network, ele faz isso. Com a Sabe uma gente. coisa faz que eu mesmo. percebo no network? Para mim é lazer, né? Vocês já sabem que é Pra mim lazer. também. Para mim é puro lazer. Mas para mim também é um laboratório. Aham. Eu percebo como um laboratório. Sim. Para mim é. Porque é através de uma conversa informal eu entendo as dores das pessoas. Que talvez numa conversa formal ela não consegue me Não passar. consegue se abrir. Ela se Não. defende, né? E é isso E que ela é. principalmente o seu nicho, né? Assim, eu acho que ninguém chega, assim, ninguém é difícil, né? Mas a maioria das pessoas não chega para uma pessoa falando Assim, de tô dinheiro ou ferrado. dificuldade Exato. financeira. Você tem que ter muita confiança. É um trabalho, Tem mesmo que a ter, psicologia. pra você ir num se psicólogo, você desnudar, precisa- né, Dani? É, Tanto você não chega se emocionalmente, abrindo. quanto Mostrar sua financeiro. vulnerabilidade para uma pessoa, pessoa assim. que E uma você pessoa não que você não confia. conhece, que você nunca viu na vida, você não vai fazer isso. Você tem que ter um mínimo ali de Mas quando de eu trabalhava no confiança, banco era muito engraçado, gente. Sabia tudo dos De todo clientes. mundo. Eles se abrem. Tudo. Solta tudo. De uma forma natural. Sim. Né? E aí, quando o cliente se abre, facilita muito o nosso Mas atendimento. é porque num muito. banco, por exemplo, a pessoa e você, ela está confiando em você para resolver aquele problema dela. É. Num grupo de networking, Já por não é exemplo, assim. você está É. numa mesa com outras pessoas, Você não tá ali pra você não tá isso, ali né? Por isso que eu profissionalmente. não vou então, e falo de dinheiro. É. Eu vou para me divertir. E para conectar, né? Porque aí Não, você mas conhece a mas- pessoa, exato. a pessoa te conhece, Isso. começa a confiar em você, cria ali uma conexão É real. relacionamento. O relacionamento. O relacionamento vai atrair negócios. Não Isso. vai fazer negócio naquele momento. Sim. Mas é consequência, né?
Então é melhor ir para me divertir, né? Não? Claro! Adoro. inclusive. Tudo melhor se a gente está se divertindo, não é? Muito melhor. Não é trabalho, é Amplia, diversão. Não é? E é bom demais. Bom demais, gente. Essa conversa aqui foi maravilhosa, assim, nem parece, né? Passa Tá tão tão- rápido, Passa muito né, rápido. gente? Eu tô ali olhando o acabou? horário, já tá no final, gente. Foi muito rápido. Eu amei a nossa conversa, assim. Obrigada, Achei, nossa, assim, muito gostoso mesmo. Agradeço a participação de vocês duas. Deixem as redes sociais de vocês, né, para os seguidores. Vamos, Paty, primeiro, deixar assim. @patricia.metzger é o Olha meu pra Instagram, cá. meu Instagram, patricia.metzger. Vocês vão me acompanhando ali no dia a dia, eu trago dicas, ó, preciosas. Fala do Código das Finanças, Eu né? tenho o workshop Código das Finanças, que vai acontecer no meio do ano, ainda não tem a data. Luciana vai estar comigo de novo. Ela já virou meu chaveirinho, não largo ela. Essa dupla, gente, é imperdível. Dizendo que ela não me larga, eu largo também não não. largo ela. Nós somos O duas workshop Dupla sertaneja. trabalha desde a parte da mentalidade, né, como também a parte de planejamento e, inclusive, sonhos. Lá eu ensino você a sonhar. A Bora voltar sonhar. a sonhar. Maravilhoso. Agora Você, você, Edu. Então, é @vox, VOX, Vida Cognição. Lá a gente trabalha sobre estimulação cognitiva, a gente dá dicas, e nós vamos fazer uma aula experimental quarta-feira que vem. Então, quem tiver interesse, entra lá no direct, fala eu quero e a gente agenda, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, a vocês, meninas, gente. pela Obrigada. presença. Para queria- vocês que nos acompanharam Vamos até aqui, vamos seguir no YouTube o Papo de Rica e fica ligado nas redes sociais da Tô Rica, que a gente sempre está com novidades. Isso aí, YouTube, Spotify também, nós estamos por lá. Então, se você está aí no carro, não tem nada para escutar, tá à toa, vamos escutar um bate-papo bacana que vai te acrescentar, te trazer conhecimento. E se você é empresária, empreendedora e acha que alguma amiga, prima, parente também vai se beneficiar com essa conversa, encaminha para ela também. Queria agradecer também a Implantar Telecom, que é essa empresa de tecnologia que nos forneceu esse local maravilhoso para a gravação desse podcast. É uma empresa de internet, eles fornecem internet banda larga para Belo Horizonte e região. Eles têm uma sede grande aqui e atendimento 24 horas, então se você está aí penando para conseguir uma pessoa para ir resolver o seu problema de internet na sua casa, não está conseguindo contato, experimenta com a Implantar Telecom, que eles são muito bons, tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada, gente. Obrigada. Foi agradeço. ótimo.